O Realidade em Pauta já está de volta e hoje o assunto é o aniversário de 30 anos da Constituição Cidadã. A Constituição foi elaborada por uma Assembleia Constituinte de 559 parlamentares. Entre outras novidades trazidas no texto, a nova Carta proibiu a tortura e garantiu a liberdade de expressão e de manifestação de pensamento para todos os brasileiros. Acontece que 30 anos depois, o texto ainda não é uma realidade na vida de todos os cidadãos. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social. A nova Constituição coroou a volta da democracia brasileira. Se fala que a Constituição de 1988 é a Constituição Cidadã. E por que é uma Constituição Cidadã? Ela o centro da Constituição de 1988 está nos direitos fundamentais, está nas liberdades públicas. Então, é um texto constitucional que marca a redemocratização de um país. Na Constituinte desaguaram movimentos sociais que buscaram por direitos e concretizaram direitos que acabaram ficando inscritos na Constituição e que possibilitaram que a gente tivesse na Carta Constitucional de 88 uma Constituição muito forte para assegurar direitos, para construir uma sociedade democrática. Na nova Carta, os direitos fundamentais foram garantidos em várias áreas. Na saúde, por exemplo, a grande revolução aconteceu com a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS. Antes, só podiam utilizar os hospitais públicos pessoas que fossem filiadas ao Instituto Nacional de Previdência Social. E o restante da população era atendida pelas Santas Casas e outras entidades beneficentes. Agora, você vai conhecer alguns dos pontos principais trazidos na Constituição. A educação passou a ser dever do Estado, inclusive para quem não teve acesso ao ensino na infância. Foi ampliada a educação rural e inclusão das crianças com deficiência e indígenas. O texto também colocou a defesa do consumidor como um direito fundamental e determinou a criação de um código sobre o tema. Um outro destaque foi a garantia do acesso à cultura, obrigando o Estado a proteger a cultura nacional, indígena, popular e afro-brasileira. A nova Carta também ressaltou a importância do meio ambiente e dedicou um capítulo inteiro ao tema. Exigiu avaliação de impacto ambiental para obras e deixou espaço para outras leis, como, por exemplo, a Lei de Crimes Ambientais. E não há como esquecer a possibilidade de os cidadãos apresentarem projetos de lei com a assinatura de 1% dos eleitores do país. Na falta de efetivação das regras constitucionais, o Judiciário é chamado a efetivá-las. E tem feito isso nos últimos anos. É o grande protagonista, eu diria, junto com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, né, que tiveram sua configuração institucional formatada pela Carta de 88, pela Constituição de 88. Todo direito, mas sobretudo direito constitucional, ele se efetiva sobretudo por políticas públicas. Então é necessário que a gente tenha um executivo forte, praticando políticas públicas que possibilitem a participação da cidadania nessas próprias políticas públicas. Então, por exemplo, política pública de habilitação, transporte, políticas públicas de inclusão social, que façam com que o cidadão se sinta dono de seus direitos e se sinta dono da Constituição na sua implementação e nos seus processos de igualdade na sociedade, no seu processo de inclusão na sociedade, fazem com que a Constituição se torne viva nesse processo. O texto constitucional não agradou a todos os especialistas na matéria, mas em uma coisa todos concordaram: ela é democrática. Essa Constituição, apesar de adiposa, tem muitos dispositivos que não tem nenhuma categoria, densidade constitucional, ela tem um equilíbrio de poderes grande que, se for respeitado pelos poderes, permitiria uma ampla democracia, uma democracia em que os poderes seria, como diz o artigo 2º,
independentes e harmônicas. Mesmo sendo democrática, há quem diga que a Constituição de 1988 precisa ser repensada, pois teria deixado de atender à realidade social. Segundo o professor Alexandre, o contexto atual que vive o Brasil não seria o mais adequado para uma nova Constituinte. Se a gente tivesse uma Constituinte agora, a gente talvez tivesse uma pauta extremamente conservadora, né, em voga, que a gente teria um temor muito grande de um retrocesso, né? Então, não sei se o momento político seria adequado. O momento político talvez seja mais adequado para a gente implementar a Constituição de 88 na sua radicalidade, né, e ampliar esses direitos. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra. A gente volta aqui ao estúdio para continuar a conversa com Marcos Antônio Formoso, nosso convidado de hoje, falando sobre a Constituição. Professor Marcos, democracia e o fortalecimento da democracia talvez seja o pano de fundo, ou talvez a base sobre a qual a Constituição foi concebida. Porque a busca é pela garantia de direitos, pela garantia de liberdades, pela garantia da individualidade e com todos os cidadãos sendo, pelo menos na teoria da lei, tratados como iguais. Eu entendo que dentro dessa forma igualitária, né, essa evolução histórica, pelo que nós já tivemos aí o privilégio de apreciar aí, né, alguns comentários bem saudáveis, né, sobre a questão dos valores. Quando nós falamos em liberdade, que liberdade que é essa? É uma liberdade descontrolada, desfreada, eu falo o que eu quero, eu penso o que eu quero, do jeito que eu quero, né? Só que nós temos limites, né? A questão da liberdade, existe um limite, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento. Esse limite, ele está pautado dentro de um contexto de que se eu respeito, mesmo eu expressando a minha liberdade, né? Se eu respeito o direito de terceiros, não há problema. Né? Hoje em dia, o que se vê muito sobre isso? Mecanismos de comunicação ou comunicações sociais, onde as pessoas falam, olha, esse mecanismo, ele é meu, eu falo o que eu quero, do jeito que eu quero, do jeito que eu penso. E aí existe o quê? Um muro. Qual é o muro? É não ultrapassar o direito, não ferir o direito de terceiros. É interessante que dentro desse contexto, dessa busca de fazer valer os direitos, nós temos que ponderar, porque existe um limite. Né? Eu não estou aqui para, olha, limita tudo. Não, existe um limite. O limite é o conhecimento, é o bom senso, é não ultrapassar ou ferir direitos de terceiros. É interessante que nós vimos aí também, falando da questão, né, como direito e garantia fundamental, né, a questão da relação de consumo. E hoje a maior dificuldade que eu vejo, né, pelo menos do meio acadêmico e do meio profissional, é a falta do conhecimento, né? E se, né, propagar o conhecimento, porque às vezes as pessoas estão perdidas, sem saber como agir, e às vezes está tão assim próximo dela, porque ela não tem o conhecimento, se torna um caminho muito longo, e às vezes está na própria mão e ela não sabe como agir, como preservar, garantir um direito seu que foi ferido. Claro. Inclusive, foi interessante, a nossa reportagem pontuou que a Constituição previa a criação de um Código de Defesa do Consumidor, que completa 28 anos agora em 2018, quer dizer, 2 anos depois da Constituição, o Código de Defesa, que é também, assim como a Constituição brasileira, premiados internacionalmente por conta da garantia dos direitos. Quando você coloca, e você falou sobre a importância de todos serem tratados iguais, mas é aquela igualdade que tem diferenças, porque, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor faz o meio de campo, já que o consumidor é a parte mais frágil da relação de consumo, por exemplo, e no âmbito social também a gente tem partes da sociedade que são mais frágeis, indivíduos que são mais frágeis, e por isso a Constituição vem para tentar equilibrar, equalizar essa relação. Perfeitamente. Inclusive, né, nós temos aí um princípio em direito nas relações de consumo, que é o princípio da inversão do ônus da prova. Porque antes da criação do Código de Defesa do Consumidor e após também essa evolução social, né, cultural que nós estamos tendo, né, na verdade, antigamente, você tinha que provar
que houve um dano no bem. Imagina lá para a década de 80, 70, o trabalhador ia, trabalhava, juntava dinheiro, se preparava, comprava um carro, saía com esse veículo para passear ou para trabalhar, dava um problema. Ele não tinha mecanismo de preservação de direito do trabalho honesto que ele teve para adquirir o bem. Hoje em dia, essa inversão, esses valores de conhecimento, é graças realmente ao Código de Defesa do Consumidor. E a sociedade está buscando, né, um maior conhecimento, com participação do Ministério Público, né, das próprias delegacias de polícia especializadas nos crimes praticados contra os consumidores, porque, se eu não me engano, o artigo 4º fala da Política Nacional da Relação de Consumo, onde o Estado tem que se preparar para dar as devidas necessidades, auxiliando, né, de acordo com que a própria sociedade em si precisa do seu direito satisfeito. Nós ainda estamos caminhando, mas já houve uma grande evolução. Dá para dizer, professor, que dentro desse contexto todo, a gente corre o risco de entender que tem direito demais aí? Parto do princípio que, ponderando todos os pontos de vista, né, tanto do Iapoque quanto do Chuí, tanto da direita quanto da esquerda, né, eu parto do princípio que nós temos os direitos inicialmente necessários, né, para que nós possamos ter uma harmonia melhor na convivência social, né, e como o direito ele tem essa finalidade de regulamentar o convívio social, né, eu entendo que nós temos ainda que ter um pouco mais de propagação, né, disseminação dos conhecimentos, porque muitas pessoas acabam acreditando que têm direitos e, por não ter o conhecimento básico, elas vão além. Né? Extrapolam. Eu agradeço muito, professor, pela sua companhia com a gente aqui dentro do Realidade em Pauta. O tempo passa voando. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Eu desejo que todos estejam em paz. Muito obrigado. Conversei aqui com o professor Marcos Antônio Formoso. Agradeço pela sua companhia também em casa, por acompanhar aqui mais uma vez o Realidade em Pauta, que fica disponível lá no nosso site, novotempo.com/jornalismo. Espero você no nosso próximo encontro. Até lá. Tchau, tchau.